Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem nós estudamos sobre a Páscoa e a Ceia do Senhor, o sacramento, tá bom? Na parte em que Judas se retira da ceia do Senhor, da Páscoa, o Senhor faz o sacramento ali, faz a ordenança do lava-pés, e depois o Senhor vai para o Monte das Oliveiras. Judas saiu para entregar Jesus. Possivelmente Judas ele volta para onde estava sendo realizada a ceia ali, não acha Jesus Cristo e os demais apóstolos, então ele vai para o Monte das Oliveiras, que é um lugar que, conforme diz o versículo, Cristo ia frequentemente no Monte das Oliveiras. Então vamos ler a partir dessa parte e vamos ver se a gente consegue chegar na parte também que Judas vem e entrega Jesus Cristo. Então a primeira parte aqui, vamos acompanhar em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39 ao 44. Diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram, ou seja, os 11 apóstolos seguiram Jesus Cristo aqui, tá bom? Judas tinha saído para o entregar. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse: Orai para que não entreis em tentação. Bom, eu estou estudando por Lucas aqui, mas no livro de Mateus, né, e de Marcos, tem outros detalhes que aqui no livro de Lucas não tem. Por exemplo, ele vai com os seus apóstolos até o Monte das Oliveiras. Ele pede para que os apóstolos fiquem em um lugar e vai mais adiante com 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E quando chega a um determinado local, ele fala para Pedro, Tiago e João esperarem naquele lugar ali, orando, né, que eles pudessem velar pelo Senhor naquele momento ali, que eles ficassem orando, tá bom? Então, a gente continua no texto aqui, no versículo 41, né? Então, ele pede para que eles fiquem orando ali, e Jesus Cristo vai fazer isso por 3 vezes. Ele vai, então, nesse momento, ele vai até um local solitário, sozinho ali, e ele começa a sentir as dores pelo pecado de toda a humanidade, tá bom? Ali começa então a expiação de Jesus Cristo, o pagamento de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Então, e ele faz isso 3 vezes, e as vezes que ele volta para ver ali os apóstolos que ele havia pedido para orar e vigiar ali, né? Então, ele volta e encontra eles dormindo, né, de tristeza ali. É aí então quando Jesus Cristo diz aquela frase, né, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Acredito eu que isso significa que os apóstolos realmente queriam orar, mas eles estavam tão cansados que o corpo físico vencia eles ali e eles acabaram adormecendo ali nas vezes em que Cristo pediu, né, para que eles orassem. Mas Cristo faz isso por 3 vezes, tá bom? Ele vai até esse local sozinho ali, 3 vezes para pagar pelos nossos pecados. Então, dando continuidade, o versículo 41, né? Após pedirem para os apóstolos orar, ele diz assim: E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava. Bom, aqui quando aquela noite estava muito escura, e quando diz que ele se apartou cerca de 1 tiro de pedra, 1 tiro de pedra medido nas escrituras é 30 metros de distância, tá bom? Aproximadamente. É pegar uma pedra e jogar, normalmente chega ali a 30 metros. E numa noite escura, a 30 metros já não dava para ver as coisas ali. E também os apóstolos estavam carregados ali de sono também e acabaram adormecendo. Mas é, é interessante isso, tá bom? Cerca de 30 metros dos apóstolos ali, eles não sabiam o que estava acontecendo. Jesus Cristo, ele estava sentindo as dores de toda a humanidade. Tá bom? O peso de mundos caiu sobre Jesus Cristo ali, para que ele pudesse pagar pelos pecados de toda a humanidade, né? Bom, então, ele pondo-se de joelho orava. Normalmente, né, os judeus ele oram em pé. Aqui mostra que Jesus Cristo ele inicia essa oração de joelho. Acredito eu que quando esse grande pecado da humanidade cai sobre Jesus Cristo, essa grande dor, tanto uma dor física como espiritual, algo muito agonizante que não tem como descrever. Quando toda essa dor cai sobre Jesus Cristo, acredito que nem de joelho ele permanece, ele cai no chão ali, deita, né? Então é uma dor muito intensa que nós não conseguimos compreender. Bom, o versículo
42, né, fala parte da oração de Jesus Cristo dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. O cálice aqui, né, que ele pede para passar é o sofrimento, né, pela própria expiação, pelo próprio sacrifício que ele estava fazendo. Então essa é a taça amarga que Jesus Cristo toma para que nós possamos ser salvos. E aqui também, quando ele fala, né, se queres, passa de mim esse cálice, aqui não é somente uma renúncia, né, por desejar não ter que passar por esse grande sofrimento. Essa frase, ela está envolvida com vários sentimentos, tem muitos significados aqui, dentro dessa frase. E uma delas, né, é a questão de honra, né, que ele quer honrar o Pai Celestial. E também Jesus Cristo ele se voluntariou para fazer esse grande sacrifício. Era uma questão de honra, né, poder ter sido escolhido para fazer esse grande sacrifício. Então tinha esse sentimento de honra também, tinha o sentimento de amor envolvido e tinha também, né, a questão se eu não fui perfeito, chama outro, né? Isso no sentido de que ele foi perfeito em todas as coisas, que ele servia para esse sacrifício. Tá bom? Então tem muitas coisas envolvidas, inclusive a questão da obediência, conforme nós vimos nesse versículo, ele fala, né? Faça-se, porém, a tua vontade e não a minha. Então, a questão da obediência também a gente vê envolvida nesse sentimento. Embora seja a dor intensa tal qual que nós não podemos compreender, ainda assim Jesus Cristo, ele está obediente ao Pai em todas as coisas aqui, em todos o momento. Então, quando lhe vem todo esse sofrimento aqui, né, nós temos uma escritura que descreve esse sofrimento de Jesus Cristo pela própria voz de Cristo, tá bom? Qual doloroso foi esse sacrifício? Nós temos o testemunho aqui em Mateus, em Marcos, em João, né? E aqui nós estamos lendo por Lucas. Mas nós temos em Doutrina e Convênio, na seção 119, versículo 15 em diante, o próprio Salvador Jesus Cristo dizendo assim: qual doloroso tu não sabes, qual intenso tu não sabes, sim, qual difícil de suportar tu não sabes. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Então, veja, né, que o próprio Cristo fala que fez esse sofrimento, foi tanto que fez com que ele suasse sangue, né, pelos poros ali, né, pelo seu corpo. Tamanha foi essa dor. Uma dor para se suar uma gota de sangue é uma dor muito intensa, a gente não conseguiria fazer isso, tá bom? Cristo, ele conseguiu fazer essa expiação porque ele era totalmente Deus e totalmente humano, né? Ele era 100% Deus e 100% humano. Ele tinha poder e domínio sobre a morte. Então, quando toda a dor vinha sobre ele, Cristo decidia continuar vivendo e pagando pelos nossos pecados. Todo ser humano, ele tem um sistema de defesa no corpo, que é um sistema de desligar, como se fosse um disjuntor, né, que você apaga a luz ali. Então, o corpo, quando ele sofre uma dor muito forte, ou ele desmaia, né, ou nós desmaiamos com essa dor intensa, ou nós morremos, né? Tem essas duas opções. Jesus Cristo, ele tinha o controle sobre a morte. Então, quando lhe vinha todo esse sofrimento, ele decidia continuar vivo ali, sofrendo pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos, para que ele honrasse ao Pai Celestial em todas as coisas, por amor ao Pai Celestial, por amor a nós. Então tem todos esses sentimentos envolvidos
na expiação de Jesus Cristo. Enquanto ele estava nessa sacrifício infinito e eterno, né, um Deus infinito e eterno sofrendo pelos nossos pecados, o versículo 43 diz: e apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Bom, nós sabemos que a expiação ela foi voluntária e que ela teria que ser sozinha. Não teve alguém assim que ajudou Jesus Cristo. Não tinha como alguém pagar pelos pecados ali, tá bom? Então, aqui, né, tem esse detalhe em Lucas que um anjo apareceu e o fortalecia. Mas de que jeito esse anjo fortalecia Jesus Cristo? A não ser com suas próprias palavras, né? Então, o anjo poderia dar palavras de incentivo a Jesus Cristo. Mas eu não creio, né, que esse anjo chegou ali perto de Jesus Cristo, ele sofrendo, né, pelo o pecado da humanidade, dando um tapinha nas costas de Jesus Cristo e dizendo: você consegue, você é forte, falta só mais 2 vezes, né, você pagar pelo pecado de toda a humanidade, você consegue. Eu não imagino, né, esse anjo dizendo essas coisas. Eu imagino esse anjo, né, falando com Jesus Cristo: só tem você, não tem outro para pagar o pecado de toda a humanidade. E se você não o fizer, toda a humanidade perecerá, né? Todos se perderão, né? E o Pai Celestial, ele confia em você, né? Eu confio em você. E o Pai Celestial prometeu um Salvador. E ele prometeu que esse Salvador é você. E se por um acaso o Senhor não fizer esse grande sacrifício, isso faria de Deus um mentiroso. E Deus, ele não pode mentir, porque ele deixaria de ser Deus. Então eu acredito que não tem essa conversa nas Escrituras, mas eu imagino que esse anjo possa ter falado palavras assim para Jesus Cristo, né, e também o consolando. E toda essa dor vindo sobre Jesus Cristo e ele suportando essa dor, né, por amor ao Pai Celestial, por amor a nós, né, então tem muito sentimento envolvido na expiação. Então aqui em Lucas é o único local que menciona, né, que apareceu esse anjo que o fortalecia, né? Quem é esse anjo, né? Talvez, né, antes de nascer nós sabemos que Miguel, né, ele era, o nome dele era Miguel, de Adão, né? Era Miguel antes de nascer. Talvez Miguel estivesse ali com Jesus Cristo, não sabemos. Continuando aqui o versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Então veja, né, que o anjo estando ali não impediu aquela dor, né? Foi posto em agonia mais intensamente, pelo contrário, ele sofreu mais e mais ainda pelo pecado de toda a humanidade, tá bom? Então o anjo estava ali, não era para dar força física a Jesus Cristo, ele teve que passar por esse momento sozinho. Então aqui, né, temos uma correção na tradução de Joseph Smith nesse versículo 44. Aqui no versículo 44 fala assim: e fez-se o seu suor e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue. E fez-se, parece, também daria para traduzir como se transformou-se, né? É como se o suor de Cristo tivesse sido transformado em sangue. Mas na tradução de Joseph Smith, a tradução fica diferente, né? Fica aqui, deixa eu ver, o seu suor em grandes gotas de sangue, ou seja, o próprio suor de Jesus Cristo já estava suando sangue, não que o suor dele se transformou em sangue, como ele fez, né, da água se transformar em vinho. Não foi uma mutação, foi um sofrimento tão intenso que fez com que Jesus Cristo, suando, também suasse sangue. E conforme diz a Escritura aqui, que correu até o chão. Então foi uma grande dor agonizante que fez com que o próprio Cristo sangrasse pelos seus poros, tá bom? Isso dá para nós olharmos lá para o Velho Testamento e lembrar dos sacrifícios e holocausto que eram feitos em memória ao sacrifício que Jesus Cristo faria. Um deles escrito lá em Levítico, eu gostaria de compartilhar com vocês em Levítico capítulo 1,
do versículo 14 em diante, né? Fala do sacrifício de aves e diz assim, ó: e se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta duas rolinhas ou pombinhas, que são animais limpos, né, na lei de Moisés. Então, como que esses animais eram sacrificados ao Senhor? É descrito aqui. E o sacerdote oferecerá sobre o altar. Lhe torcerá o pescoço e queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. O altar aqui citado é aquela grelha, é aquele onde era queimado os animais ali, né? Como se fosse uma grande churrasqueira, era um altar ali onde era queimado, né? Os animais ali. Então, na lateral, está falando que o sangue dessa ave deveria ser espremido. Como que isso era feito? O versículo 15 diz aqui, ó, versículo 16. E o seu papo com suas penas será tirado e lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. Do lado do oriente, né, significa o próprio altar ficava fora do templo, fora do tabernáculo ali, tá bom? Do lado do oriente seria a direção exata, né, para onde ficava o Monte das Oliveiras. Então, o sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo não ocorreu dentro de Jerusalém. Foi dentro ali, né, foi dentro do Monte das Oliveiras, do lado de fora ali. Então veja que interessante, né, como esse sacrifício de animais representava o sacrifício de Jesus Cristo. Era arrancado a pena desses animais, tá bom? Era morto, né, primeiro ali, torcendo o pescoço, e era arrancado as penas. Quando arranca as penas, você pode reparar numa ave que vai ficar aqueles buraquinhos da onde era enfiada as penas, né? E quando o sacerdote espremia aquele animal com a mão, naqueles buraquinhos o sangue saía e ele passava sobre o altar. Isso simbolizava Cristo suando sangue pelos seus poros, por cada um, né, dos buracos do seu poro, da sua pele. Tá bom? Então tem esse significado aqui. Vamos finalizar aqui, eu tô vendo que o tempo já correu. Eu vou finalizar rapidinho aqui com a leitura de João capítulo 18, tá bom? Deixa eu pegar aqui rapidinho. João capítulo 18. Só fazendo um adendo aqui, né? Se eu estivesse lá com Jesus Cristo no momento em que ele estivesse pagando por todos os meus pecados, tal como ele cita os apóstolos estavam, a cerca de 30 metros, eu não poderia fazer nada. Jesus Cristo tinha que passar por isso sozinho. Mas acredito eu que eu me ajoelharia naquele mesmo local e prometeria a Deus ser mais obediente a Ele, para que os meus pecados não se tornassem maiores as dores de Jesus Cristo. E é isso que nós devemos fazer, se comprometer em guardar os mandamentos de Deus. Então vamos rapidinho aqui para João capítulo 18, eu vou começar aqui no versículo 3, né? Jesus Cristo então estava no Monte das Oliveiras ali, após pagar pelos nossos pecados, ele vai até Pedro, Tiago e João, os acorda e também se junta aos outros discípulos. Judas provavelmente foi até o cenáculo, onde Jesus Cristo celebrou a Páscoa, não encontrou Jesus e os apóstolos, sabendo que ele sempre ia ao Monte das Oliveiras, ele sai com os guardas, né, e os sacerdotes até o Monte das Oliveiras para entregar Jesus Cristo. Agora veja que poderoso o que aconteceu aqui em João, capítulo 18, do versículo 3 em diante. E tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldados e alguns guardas dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas, enxorretes e armas, né? Varapaus, espada, né? Tudo que eles tinham ali com arma vieram para pegar Jesus Cristo. Sabendo, pois, Jesus que todas as coisas que lhe haveria de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? E respondendo-lhes, aqui só um adendo, misturando com os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas também, né? Juntando com esses evangelhos, mostra que primeiro Judas vai até Jesus Cristo, beija ele no rosto, porque esse era o sinal, né, de que aquele era que deveria ser preso, que aquele era Jesus. Naquela noite escura, esse seria o sinal. Mas mesmo após eles terem, Judas ter beijado Jesus Cristo, mesmo os guardas estando ali,
todos ali, eles não prenderam Jesus Cristo. O poder de Cristo era muito grande. Eles não tinham poder de pegar em Jesus Cristo naquele momento ali. Então Jesus Cristo adiantou-se e disse, para eles: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus Nazareno. E disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles, Estavam todos os soldados, Judas ali, estava com eles. E quando disse-lhe, pois, sou eu, recuaram e caíram por terra. Olha o poder. Quando Jesus Cristo disse, sou eu, a quem buscais? Fala, Jesus Nazareno. Jesus Cristo se adiantou. Ao invés de recuar, Jesus Cristo foi para frente e disse, sou eu. O que acontece? Os soldados e Judas, eles recuam, como se estivesse dando 2 passos para trás ali e caem por terra. Veja o poder. Quando Jesus Cristo diz, sou eu, esse é um título do próprio Jesus Cristo como Jeová, como ele se apresenta a Moisés, o eu sou. Então, quando ele diz, sou eu, eles caem por terra ali, eles não têm poder de pegar em Jesus Cristo. Tá bom? Até que Jesus Cristo permita que isso aconteça. Tornou-lhe, pois, Jesus a perguntar, a quem buscais? Ou seja, eles estavam sem reação nenhuma. A quem buscais? E eles disseram, Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixarei este. Aqui não é Jesus Cristo implorando para os soldados deixar os apóstolos embora e só ficar com ele. Aqui é uma ordem direta. Eles não tinham poder de pegar em Jesus Cristo. Jesus Cristo estava dando esse poder a eles, permitindo que eles pudessem pegar nele. E agora, Jesus Cristo ordena a eles que deixe os apóstolos em paz. Que eles, já que buscais a mim, eu vos entrego a vós. Mas a esses vocês não vão tocar a mão. E assim acontece, eles não tocam na mão nos apóstolos ali. Continuando aqui. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito dos que tinha dito. A nenhum deste perdi. Ou seja, Jesus Cristo não se deixa perder nenhum dos apóstolos, a não ser Judas, Ele mesmo se perdeu por si só pelas escolhas dele. Versículo 10. E então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo sumo sacerdote e cortou a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Porém Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, e não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ele fala, eu não preciso de espada para me defender. Põe a sua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Então eu vou cumprir a vontade do Pai. Eu vou ser entregue na mão dos pecadores para sofrer. Ele já havia sofrido no jardim, na prensa de azeite ali, no jardim do Getsemane. E agora ele estava se entregando ali aos guardas romanos, aos sacerdotes que vieram prender ali, para ele sofrer mais ainda na mão deles ali. Então ele fala para Judas, põe a tua espada na bainha. O versículo 12, e então o quartel, que significa o conjunto de soldados, e o tribuno, e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o manietaram para levar Jesus. Interessante que eles não põem a mão em Pedro. Pedro, ele decepa, naquela escuridão, ele não era soldado, Pedro, mas ele deu uma espadada ali para matar alguém, aquele que estivesse mais próximo. Jesus Cristo já tinha se entregado ali aos guardas. E aí, então, ele fere ali um golpe para matar ali, feriremos a espada, sem esperar. Isso uns apóstolos falaram, feriremos a espada, ou seja, para defender Jesus. Antes de Jesus responder, Pedro, impetuoso, já pegou a espada e já lançou o golpe ali para matar um. A pontaria dele não foi boa, ele decepou a orelha, cortou a orelha aqui e cita que era Malco. Naquele momento, Jesus Cristo, veja só a reação dos soldados. Eles não podiam tocar nos apóstolos, porque ele, próprio Cristo, deu a ordem. Se buscai a mim, deixai esses. Um mandamento. Então eles não podiam. Porque qual que era o natural ali?
já que Pedro ele começou dando uma espadada, era para os soldados romanos ir de espadada em cima de Pedro ali e nos demais apóstolos. Mas isso não aconteceu por causa da ordem de Cristo. O poder que emana de Cristo. Todas as coisas obedecem a Cristo. O vento, o mar, todos os elementos. E até mesmo os espíritos malignos tinham que obedecer. E nesse momento, as trevas recebeu permissão para prender Jesus Cristo ali pelo próprio Cristo. Mas ele falou que não feririam os apóstolos. Então os soldados ficam sem essa reação. Então Jesus Cristo vai até Pedro e fala para Pedro, né? Aquele que ferir a espada, pela espada será ferido. Isso não é só para Pedro, né? Para colocar a espada na bainha, mas também os soldados. Então eles tiveram que guardar as suas armas. Os guardas ficaram impotentes perante a palavra de Jesus Cristo. Todos ficaram impotentes ali. Então, Jesus Cristo, ele pega a orelha de Malco, do servo, e ele cura aquele servo do sumo sacerdote, né? Restaurando a orelha dele no lugar ali, curando, como se não tivesse nada acontecido. Então, novamente, ele se entrega ali aos soldados, e aí os apóstolos correm e vão embora. E, e aí nós conhecemos a história. Eu só queria compartilhar essa pequena parte da história em que Judas entrega e o poder de Cristo, né? Algo assombroso. Isso se encontra no livro Jesus o Cristo. Bom, no livro Jesus o Cristo nós temos esses detalhes sobre João capítulo 18 aqui. Então eu compartilho essa mensagem com vocês. Não poderia deixar de compartilhar essas duas partes, né? Da expiação de Jesus Cristo, o poder do próprio Deus pagando pelos pecados de toda a humanidade. Eu não poderia, nessa semana, não compartilhar esses dois exemplos. Então, eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.